Para você que está ligado na programação da TV Araucária, canal 14, programa de Olho na Cidade. Nós estamos aqui na 14ª SDP. Vamos conversar com o delegado-chefe Ítalo Biancardi Neto. Vai estar falando também deste homicídio que aconteceu nesta sexta-feira, dia 27. Delegado, bom dia. Qual é a ocorrência desse homicídio? Como que aconteceu esse homicídio aí dessa mulher que foi na sexta-feira? Bom dia. Após a equipe de policiais civis serem comunicados do local de morte, eles se dirigiram até o local juntamente com o perito do Instituto de Criminalística e também com o Instituto Médico Legal até o local, procedimentos normais de atendimento. E já desde o início os policiais começaram a observar o local, notaram de que a casa estava arrumada, de que não havia arrombamento. Observou-se também, através dos exames periciais no local, de que já havia rigidez cadavérica de em torno de 4 horas. Isso então indicava que esse crime de morte teria ocorrido logo pela manhã, por volta de entre 7 e 8 horas da manhã. Descobriu-se também, através de testemunhas e demais elementos informativos reunidos à investigação, de que a vítima já se encontrava separada do marido já um tempo, embora morando na mesma casa. Eles tinham camas distintas em compartimentos separados, então já havia uma separação do casal, embora morando juntos na mesma residência. Apuramos também que na sexta-feira, no dia do crime, ela sairia de casa, ela já estaria alugando um outro imóvel para separar definitivamente dele. Descobrimos também que ele vinha já de longa data espancando ela, batendo, ameaçando, inclusive com emprego de arma. E também descobrimos, através dos depoimentos, que ela confidenciava várias informações da vida íntima dela com amigos, familiares. Então ela vinha também sendo obrigada a manter relações sexuais forçadas com o agressor. Descobrimos também que no dia do crime ele chegou mais tarde no trabalho, o que era incomum. Então evidencia que ele teria arrumado a cena de crime para fazer simular que ela teria praticado um suicídio, porém ele não contava com todas essas constatações dos policiais e da perícia no local e também da perícia médica, que confirmou de que ela foi brutalmente espancada, com várias lesões de equimose, escoriações pelo corpo, lesões intracranianas, também teve uma quebradura nasal. Apuramos que ela tinha uma complexão física pequena, muito vulnerável por ser uma mulher, inclusive pela própria condição feminina, e ele, ao contrário, sujeito forte, com técnicas de jiu-jitsu. Então, todos esses indicativos, esses elementos colhidos, de que a cena do crime foi alterada para fazer parecer arrumada a casa, para fazer parecer que ali não teria acontecido uma luta corporal, um espancamento seguido de uma asfixia mecânica através de um estrangulamento por meio de um pano ou uma toalha, e que essa cena de crime foi alterada para fazer parecer que ela teria empregado suicídio. O que não contava, então, é justamente com essas constatações dos policiais, sejam policiais civis, militares que estiveram no local, seja também do próprio perito da criminalística, e também que a perícia médica constatou que ela foi assassinada por meio cruel, foi asfixia mecânica após esses espancamentos, ocorrendo então, portanto, estrangulamento com a protusão de língua. E como ele também não poderia, na sequência, como ele é muito próximo da vítima, o marido dela, ele não poderia ocultar esse cadáver enterrando, porque alguém naquelas condições espancado com a língua protusa, evidentemente na saída da casa chamaria a atenção de qualquer pessoa para tentar desovar esse cadáver. No entanto, a segunda alternativa que lhe pareceu foi justamente simular uma situação de suicídio, que é o que foi feito na cena de crime pelo infrator. Então todos esses elementos indicavam ele como forte suspeito da prática desse crime, pelos vários elementos reunidos e pelas motivações que ele tinha, porque ele não desejava romper o relacionamento, ele queria continuar esse relacionamento, apesar de todas essas agressões físicas, psicológicas e morais e até sexuais que ela sofria por parte do próprio companheiro, do próprio marido. Então ele, não desejando isso, tinha essa motivação para acabar com ela, para matar ela, assassinar, o que aconteceu justamente no dia que ela sairia de casa, na sexta-feira. E também a outra motivação é o fato de que, como ela era herdeira única dos bens da mãe, que há 2 anos atrás também faleceu, e ela, como filha única, herdaria esses bens. Ela tinha já alguns bens, como a empresa, ela tinha também dinheiro depositado em banco, veículo, imóvel. Então ele daria parte dessa herança toda.
Então, essa é uma outra motivação que certamente levou ele a desejar e premeditar o crime, que ele tem essas características de pensamento, de premeditação do crime, com todas essas alterações do local e de uma pessoa próxima, e que somente foi possível descobrir ser ele o autor, não só por todos esses indícios, porque ele era também uma pessoa mais próxima dela e que fez tudo isso tentar parecer um suicídio quando aconteceu um assassinato, que ele não contava justamente com a perspicácia dos tiros de todos os policiais, da perícia da criminalística e do IML, não contava com isso, e também não contava que a polícia fosse obter muitas informações muito boas, contundentes contra ele, através de testemunhas que foram ouvidas de forma sigilosa, porque temem demasiadamente ele é considerado uma pessoa temida no local, suspeito inclusive até de outras práticas delituosas, graves inclusive, que nós vamos tentar apurar isso, vamos apurar em separado, e também na delegacia de polícia, após ser conduzido, já com todos esses indícios que o incriminavam, nós também notamos, observamos, através de inspeção visual do corpo dele, e também pelos policiais, e também através de exame de lesões corporais, que ele tinha arranhões recentíssimos próprios de defesa, de luta corporal, na defesa da vítima, lesões próprias de defesa, como princípio de mordida, de pessoa humana, também arranhões por sobre a roupa, tanto em ambos os braços, então indicando que em algum momento e no peito, também tinha arranhão, então indicando que ela em algum momento na luta corporal, tentando se defender, conseguiu ainda esboçar uma reação de mordida na defesa dela, de arranhões que ficaram no corpo. E então, portanto, o corpo falando por ele mesmo, que ele realmente, naquele horário, é o sujeito que se encontrava com a vítima, que dormiram na mesma casa, amanheceram juntos, e ela foi morta no horário da manhã, que era o horário que ele saía para o trabalho. Então, portanto, não houve outra pessoa no local, não houve arrombamento, não houve ninguém que entrou no local. Então ele era a única pessoa próxima que estava junto com ela no horário da morte. Então, portanto, todos esses exames de perinescopia no local e também exames de necropsia jungidos aos exames do perito do Instituto Criminalístico e as constatações dos policiais civis, também corroborados pelas constatações da Polícia Militar que esteve no local, pelas observações deles, dos policiais civis, e também pelas informações relevantíssimas trazidas pelas testemunhas e parentes e familiares da vítima, é que foi possível realmente confirmar ser o autor e o único autor desse crime de morte brutal, mediante essa conduta hedionda, repugnante e abjeta, conforme se verificou naquele local de morte. Delegado, duas perguntas eu gostaria de fazer para o senhor. Uma dessas perguntas, ela fez alguma ocorrência, registrou alguma ocorrência aqui através do marido dela, desses espancamentos, até mesmo desse ato de sexo aí, obrigatório pelo marido? E também a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, ele é suspeito também de assassinar aí a sogra também dele, no local mais ou menos com as mesmas características. O senhor tem essa informação para nós? Veja bem, nós pesquisamos já se existia anteriormente registro de ocorrências de violência doméstica contra a vítima, registrado por ela ou não, e até o momento isso não foi constatado. Nós apuramos que ela não procurava os meios policiais para denunciar, talvez conhecedora, sabedora, e também, principalmente, por medo dele, por ter muito medo, e também se relacionasse à polícia, como ela já vinha sofrendo vários tipos de agressões físicas, morais, psicológicas, ameaças e abusos sexuais, temendo ele. Então, se em algum momento o Estado não conseguisse dar conta do recado, que é muito comum isso, porque as leis, às vezes, ela realmente acaba não amparando adequadamente as vítimas, as leis não dão garantia total, o Estado não tem como dar essas garantias de que ela denunciando, prendendo o infrator, ele vai permanecer preso. Como ela certamente conhecia isso, sabia que possivelmente talvez ele não fosse ter toda a garantia da lei e da própria Estado, ele garantia sua integridade física, o que isso escapa do controle do Estado, escapa do controle legal atual, vigente. Então, e também temendo uma possível represália, temerosa, que ela tinha medo dele, então provavelmente ela deixava de registrar essas ocorrências, mas comunicava elas de qualquer forma aos seus parentes, familiares e amigos, que também
acabavam, de medo dele, temendo também futuras represálias, intimidações e ameaças, também deixavam de registrar formalmente isso, vindo até a delegacia ou procurando a Polícia Militar para registrar. Então, portanto, ele era um sujeito temido, considerado perigoso para a família lá, todos tinham medo dele, e isso então fazia com que eles suportassem em silêncio todas essas coações em que eles eram submetidos e obrigados a suportarem. Então, em relação já à mãe da vítima, eclodiu-se agora, durante esse crime de morte bárbaro, também informações bastante contundentes, sólidas, firmes, fortes, de que ele possa ser realmente suspeito também, um suspeito do assassinato da mãe dela, porque nós apuramos que há a possibilidade de que ele tenha estuprado a mãe dela há 2 anos atrás, simulado também um suicídio, ou seja, e teria também encontrado o corpo da mãe. Ele seria o primeiro a ter supostamente encontrado aquele cadáver no local, já desfalecido, portanto. Então, assim, em condições, circunstâncias similares ao que foi encontrado na sexta-feira última, com o óbito, com o assassinato da Ana. Então, em situações bem semelhantes e similares. Então, encontrou-se também uma carta em que a vítima tem todas as características que essa carta ela foi obrigada, coagida a escrever aquela carta para simular um suicídio. Então, a ideia é de que ele tenha estuprado, possivelmente estuprado a sogra dele, a própria sogra, a mãe da Ana, isso há 2 anos atrás, e sob coação obrigou ela a escrever uma carta, como se ela estivesse despedindo da família para praticar o suicídio, mas nessa carta se evidencia de que tem letras trêmulas, então que alguém estava com alterações no elemento psicomotor, e por ser muito trêmulo, tem dizeres ali também de que efetivamente alguém ditava aquela carta para ela. Então, e ele teria sido também o primeiro que encontrou esse cadáver no local. Então há fortíssimas suspeitas de que ele possa ter sim estuprado também a mãe, e para encobrir esse crime grave de estupro, ele tenha simulado também o suicídio, obrigado a vítima a escrever uma carta, dizendo que, como se ela quisesse o suicídio, e possivelmente tenha ou praticado a morte dela, o assassinato dela, por meio de envenenamento, ou até também da mesma forma como ele praticou contra a Ana, através de estrangulamento ou esganadura. Diante de todas essas evidências e também pela características similares de um fato com o outro, e também com essa carta, e considerando também ele aparentar ter uma personalidade psicopática, porque ele se mostra o tempo todo frio, muito tranquilo, muito calmo, o que não é comum para uma pessoa que tem elementos normais, psicológicos e características normais. Então ele se mostra assim com essas características de psicopatia, uma pessoa bastante fria, deu para perceber, notar isso pelos próprios policiais civis e outros que tiveram contato nas entrevistas preliminares com o mesmo, todo o tempo também ele dissimulando, e somente foi possível nós conseguimos constatar tudo isso, detectar tudo isso, desbaratar isso, desvelar todo esse comportamento criminoso em função justamente, apesar dele aparentar ter essa característica de psicopata, ter também ser uma pessoa extremamente próxima, porque era o próprio marido da vítima, e tinha também motivação para assassiná-la, que era a separação que ele não queria, separar-se da vítima, e também a herança que ela tinha. Então, ele tinha motivos de sobra para praticar o crime, teve a oportunidade, que foi na sexta-feira de cometer o crime, que era o dia justamente em que ela estava para sair da residência, porque ela tinha já idealizado outros sonhos na vida dela, outras coisas para a vida dela, uma vida diferenciada para ela, possivelmente pelos maus tratos que ela já vinha sofrendo ao longo da relação que ela manteve com ele durante 5 anos, cujo relacionamento teria iniciado através da internet. E em função disso, então, de todos esses abusos que ela sofria, ela foi tentar uma vida nova, e no dia de sexta-feira era o dia que ela sairia de casa definitivamente, separando-se, portanto, de fato, de uma forma definitiva, e foi então um dia que ele tinha não só a motivação, mas foi a oportunidade que ele teve de ceifar de uma vez por todas a vida dela, o que ele conseguiu através desse meio cruel, que foi o espancamento e também a asfixia mecânica por meio de estrangulamento, com a utilização de um pano ou de uma toalha, ou algo similar a isso. Então, portanto, um crime brutal que demonstra uma característica, uma pessoa fria, calculista, dissimulada, cínica. Isso foi constatado durante todo esse trabalho de investigação criminal. Então, vamos agora também em relação à mãe dela, diante de todo esse contexto,
também aí verificar a possibilidade, junto ao Instituto Médico Legal, com o médico legista, a possibilidade de nós obtermos algum tecido junto à ossada humana para tentar descobrir se houve envenenamento, se é possível descobrir isso através desses tecidos. Com relação a algum estrangulamento e esganadura, fica muito mais difícil a gente ter essa prova definitiva, porque dependeria do pulmão da vítima para isso, e provavelmente nós não teremos mais esse órgão para essas análises laboratoriais. Então, mas resta ainda as possibilidades mencionadas. Vamos investigar, vamos apurar, aprofundar. Tudo que estiver ao alcance será feito, e a grande possibilidade que ele tenha envolvimento com algum crime de morte, realmente um assassinato também brutal, com as mesmas características, condições, circunstâncias, contra a mãe da Ana. Então, portanto, situações gravíssimas que, um caso, nós damos considerado como praticamente nos casos da Ana. Estamos agora complementando as diligências policiais com novas oitivas, outros documentos para serem encartados, juntados, laudos periciais, e vamos também, paralelamente, de forma separada, também investigar o caso da mãe da vítima. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então tá aí as declarações também deste homicídio que aconteceu também nesta sexta-feira, dia 27. E é claro, o delegado-chefe Dr. Ítalo Biancardi Neto trazendo para nós todas as informações e também esclarecendo aí este caso que aconteceu também na nossa